Você é hipertenso e sofre de ronco noturno, você pode estar sofrendo a influência da apneia do sono nessa sua pressão arterial. Por que que isso acontece? Fique até o final e entenda para se proteger de doenças cardiovasculares, como arritmias, hipertensões e até infartos. Bom, durante a noite, quando a gente faz a apneia do sono, quando a gente para de respirar, a gente não percebe. A gente percebe no dia seguinte que a gente acorda cansado e às vezes a pessoa que está do lado comenta que a gente roncou. Mas muitas vezes a gente não percebe. Só que nesse momento que você está fazendo aquelas paradas respiratórias, seu nível de oxigênio vai cair. Vai cair de tal forma durante a noite que vai começar a levar um estresse dentro do seu corpo, que a gente chama de estresse oxidativo. Esse estresse oxidativo causado pela queda do oxigênio começa a liberar células de defesa no nosso corpo, que vão acabar nos agredindo. Vou citar duas delas aqui. As interleucinas, exemplo, 6 e 8. O que essas interleucinas vão fazer? Uma das coisas que elas vão fazer é aumentar a resistência insulínica. Então, elas vão lá num órgão chamado pâncreas e dificulta a insulina a ser liberada para poder fazer a ação dela de pegar a glicose e colocar dentro das células. Uma vez que você passa por influência da queda do oxigênio causada pelas paradas respiratórias, ter uma baixa liberação de insulina, sua glicose se torna mais alta no seu sangue. Por isso que quando se dosa o sangue da manhã, ele vai provavelmente estar em níveis mais elevados do que os aceitáveis. Essa glicose dentro do vaso em níveis mais elevados vai começar a levar uma lesão interna do vaso, que a gente chama de lesão endotelial. Essa lesão endotelial leva ao endurecimento dessas artérias, então o coração, quando bombeia contra essas artérias, uma artéria dura, passa a ter dificuldade. Traduzindo, isso leva à hipertensão arterial. Então esse é o primeiro ponto que vai estar acontecendo lá pela queda de oxigênio causada pela apneia, que você não percebe muitas vezes, mas está acontecendo. Obviamente que eu estou falando de uma situação que está ocorrendo meses e até anos instalado. Um outro fator que essas interleucinas 6 e 8, por exemplo, levam de prejudicial ao nosso corpo é o bloqueio parcial da liberação de uma substância chamada óxido nítrico. Nós temos essa produção diariamente no nosso corpo, que é uma substância que vai estimular a abrir nossos vasos. Quando a gente está diante de uma situação de estresse, uma situação de aumento de temperatura, de exercício, a gente estimula o óxido nítrico a aumentar os vasos para o sangue fluir com mais facilidade. Com esse estresse oxidativo, estimulando as interleucinas 6 e 8, por exemplo, vão diminuir a ação da liberação desse óxido nítrico. Então, a gente vai estar diante de vasos mais duros, menos complacentes, vasos que não abram com facilidade. Então, a gente aumenta o risco de romper vasos, de causar arritmia nesse coração que está tendo que bombear contra um vaso muito mais duro agora. Mediante esse vaso mais duro, a gente tem ali liberação de radicais livres que vão levando ao chamado estresse oxidativo. Então isso é uma cascata que não para nessa noite, emenda na próxima e isso vai envelhecendo seus vasos, seu coração vai tendo mais resistência para bater, em algum momento esse coração começa a bater com mais dificuldade e aí você começa a apresentar a chamada hipertensão arterial, a diabetes, né? Aumentando o risco de infarto, de arritmias, né? Bom, não só isso, mas essa queda de oxigênio noturno causada pela apneia, esse estresse oxidativo, essa liberação de radicais livres, ela vai também ativar um sistema que a gente chama de sistema simpático. Esse sistema simpático, por si só, vai fazer com que sua pressão arterial suba e seu batimento cardíaco suba. Então, pessoas que fazem um mapa arterial induzido pelo seu cardiologista ou pelo seu clínico, pelo seu médico, e pegam hipertensão noturna no mapa, ou arritmias noturnas, muito provavelmente estão sob influência dessa queda de oxigênio, desse estresse oxidativo, causando exatamente essa ativação exagerada do sistema nervoso autônomo simpático, que ele não deveria estar ativado durante o sono, mas ele acaba sendo ativado, uma forma de te proteger para você não ter uma parada completa respiratória. Então ele entra te causando um mecanismo de defesa, porém
te causando esse estresse todo de aumento da pressão, aumento do batimento cardíaco. E essa ativação simpática, do sistema nervoso simpático, ela também vai causar outras alterações, como o aumento de uma substância chamada renina. Essa renina, ela lá nos rins, ela vai absorver mais sódio, ou seja, mais sal. Ao invés da gente excretar, eliminar pela urina, essa renina elevada pelo fato da atividade simpática estar elevada pelo fato da queda do oxigênio, vai fazer com que durante a noite você retenha mais sal, mais sódio. Então o sódio dentro dos vasos faz com que o vaso diminua ainda mais o seu calibre, causando mais hipertensão. Então é mais um fator causador da hipertensão. E não para por aí. Essa ativação do sistema nervoso simpático não vai só aumentar a renina, ela vai aumentar a aldosterona, que também faz parte do nosso sistema corporal, que nos rins vai aumentar mais ainda essa produção, ou melhor, mais essa captação do sódio, essa retenção do sal e água, fazendo também com que você tenha um volume de água maior dentro dos seus vasos, causando essa hipertensão. Então eu tenho um vaso duro causado pela resistência insulínica, eu tenho retenção de sal, de sódio, eu tenho mais água presa. Então são cenários favoráveis para uma hipertensão, principalmente noturna. E aí, para fechar, a gente ainda tem um aumento do cortisol. O cortisol, à noite, ele deve estar em níveis baixos, o oposto, por exemplo, do hormônio melatonina, que é um hormônio que abre o sono. O cortisol é um hormônio do estresse, um hormônio que te bota ativo para suas atividades. Só que durante a noite, principalmente no sono mais profundo, por exemplo, na fase REM, esse cortisol ele tem que estar baixo. E quando você tem essa queda de oxigênio, fazendo essas ativações todas que eu falei do sistema nervoso autônomo, liberação de radicais livres, você tem também o aumento induzido desse cortisol. E esse cortisol aumentado, ele mais uma vez vai prejudicar o órgão lá chamado pâncreas a liberar o hormônio insulina. Então você passa a ter mais chance de ter glicose também elevada pelo cortisol elevado. E também esse cortisol vai reter mais sódio, mais sal pelos rins, jogando mais sódio, mais sal correndo pelos vasos sanguíneos, com isso aumentando mais o volume de água, aumentando mais a pressão e aumentando mais o batimento cardíaco. Então todo esse sistema desregulado, tudo isso se deu pelo carro-chefe, que é a queda do oxigênio, ou que a gente chama tecnicamente de hipóxia. Então, assim, para a gente quebrar esse ciclo de liberação do cortisol, aumento da renina, aumento da angiotensina, liberação de radicais livres, para a gente parar isso tudo e melhorar o nosso sistema cardiovascular, diminuindo o risco de doenças como infarto, hipertensões, arritmia, a gente tem que primeiro entender como é que é a natureza do nosso sono. Então, a gente faz paradas respiratórias. Através da polissonografia a gente tem como descobrir isso. Qual é o nível de oxigênio durante esse sono? Isso está tendo impacto direto no nosso sistema cardiovascular? Se tiver, a gente tem que buscar o tratamento. Muitas vezes, quando a gente resolve esse problema da apneia, a pressão simplesmente normaliza. E à noite ela até tende a cair. Diferentemente de quem sofre essas paradas, essas apneias, que a pressão tende a ser elevada, batimentos cardíacos tendem a ser elevados, arritmias às vezes aparecem durante a noite. Então, assim, para você que sofre de hipertensão e ronca, tá aí um grande passo para você resolver a sua qualidade de vida e diminuir os riscos de doenças cardiovasculares. Então, eu espero ter contribuído. Estou aqui para maiores dúvidas, se assim for necessário.